A nota de conjuntura do COFECON, aprovada na plenária de maio, é em defesa de um novo arcabouço fiscal para o Brasil. As atuais regras e limites vigentes no país, elas não têm contribuído para o bom funcionamento da economia. São regras e limites que normalmente se explica através da mídia corporativa em geral e de partes economistas, com base nas experiências com orçamentos familiares. Só que é muito diferente o orçamento de um Estado para o orçamento familiar. No caso das famílias, em geral, a gente tem uma receita fixa ao longo do tempo, e se a família gastar mais do que aquela receita no período, através de endividamento, vai ter que ter gastos menores nos períodos seguintes para que esse endividamento seja pago. Isso não acontece nem mesmo no caso das empresas. As empresas, elas podem se endividar para fazer investimentos que venham a aumentar suas receitas, desde que essas receitas sejam suficientes para pagar esse endividamento realizado e dar alguma sobra para a empresa. Então, mais ainda é o caso dos orçamentos dos estados, dos países, que além dessa possibilidade de se endividar para aumentar o PIB e aumentar a arrecadação, e com esse aumento da arrecadação poder pagar esse endividamento, ele pode também aumentar, eventualmente, tributação, né? A tributação ela pode estar alta para alguns estratos, mas está baixa para outros, de forma que no Brasil, por exemplo, existiria espaço para isso. Sobretudo, é importante termos aumento de receitas, mesmo por endividamento, para despesas necessárias e essenciais, como para manter o pleno emprego, para dar assistência aos mais vulneráveis, para promover o crescimento econômico. Então, a gente sabe que existem desvios e desperdícios por parte do Estado, mas não reduzindo o tamanho do Estado excessivamente que a gente vai resolver o problema, porque isso pode impedir as despesas que de fato são necessárias e urgentes, como as mencionadas. Então, cabe haver maior controle, maior transparência para evitar esses desvios e esses desperdícios de despesa do Estado. O aumento de gastos públicos são muitas vezes necessários para diminuir a capacidade ociosa da economia e aumentar o nível de emprego. A política monetária muitas vezes não consegue, através do crédito, elevar essa demanda agregada e aumentar esse nível de emprego, como aconteceu recentemente em 2020 na economia, em que a política monetária com juros reais até negativos, ela não conseguiu trazer a economia para uma ocupação de capacidade ociosa, em que pese a situação da pandemia. Mas mesmo assim, em muitas situações, a política monetária não é suficiente para gerar o que a gente chama de pleno emprego da capacidade produtiva. Então, o aumento de gastos públicos é uma solução para que a gente consiga manter o nível máximo de emprego na economia. Então, regras como limites para os gastos públicos, como o atual teto de gastos, realmente são difíceis de se administrar a política econômica com esses tetos. Ainda mais que são tetos que eles são reajustados apenas pela variação do nível de preços. Então, o valor real dos gastos, eles são corrigidos. Agora, quando há um aumento real do PIB, que justamente daria condições de financiamento para um aumento de gastos real, né? Ou mesmo um aumento da população, que significa um aumento da necessidade de aumento desses gastos em termos reais. Então, aumento nesses dois fatores não são contemplados pela atual regra de gastos. Então, a gente precisa de limites, mas limites que tenham flexibilidade para incorporar esses aumentos de fonte de financiamento e de necessidade de gastos,
assim como flexibilidade para suavizar os ciclos da economia.